Fim da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras termina na liderança geral. O que é possível exaltar da equipe de Abel Ferreira? Há pontos a se questionar, é claro que eu vou abordar tudo isso nesse vídeo. Vem! Bora falar de futebol, bora falar sobre o assunto do vídeo, bora falar sobre a campanha do Palmeiras nessa primeira fase de Campeonato Paulista. Sem dúvida nenhuma, o melhor time desta fase, não só pelos números totais, gerais, absolutos, não só pelo número de pontos. O Palmeiras, claro, fechou na liderança, 28 pontos conquistados. Mas a gente também pode mergulhar em algumas outras questões que envolvem a regularidade desse time. Time que não teve contratações em relação ao ano passado, teve perdas. Gustavo Scarpa não está nesse Paulistão, assim como Danilo também não está nesse Paulistão. E o Palmeiras se encontrou dentro do seu próprio time, dentro do seu próprio elenco, claro, com Abel Ferreira e sua comissão técnica mais uma vez buscando soluções. No fim das contas, a gente tem que mergulhar em alguns números para perceber a predominância desse Palmeiras e a regularidade, a força desse time nessa primeira fase de Paulistão. Para começar, o único invicto. A única equipe que encerra essa primeira fase sem perder para ninguém. E aí, a gente pode falar, o Paulistão é um campeonato que pode enganar, tem times de Série D, tem times de Série C, tem times de Série B, mas também tem outros times de Série A que enfrentam desafios, como o Palmeiras enfrentou, e quando a gente olha para essas equipes de Série A, que pode ser uma régua bem interessante, a gente vê um Palmeiras em vantagem. Se o Palmeiras não perdeu nenhum jogo, a equipe do Corinthians perdeu 2 partidas, a equipe do São Paulo perdeu 3 jogos, Red Bull, Bragantino e Santos perderam 4 jogos nessa campanha de primeira fase. Então, inegavelmente, o Palmeiras mostra a superioridade e mostra que vai muito bem nesse campeonato por conta de sua regularidade técnica, uma equipe que perde muito pouco ao longo dos últimos anos, a gente pode destacar assim. E aí a gente pode mergulhar em outro ponto também, que envolve a segurança defensiva. Claro, tem tudo a ver com perder pouco. O Palmeiras tem 12 jogos dentro desse campeonato paulista e só tomou gols em 4 deles. 12 jogos levando gols em apenas 4 deles. Número diferente, por exemplo, do São Paulo, que levou gols em 8 jogos dos 12 que disputou no Paulistão. Número diferente também da equipe do Corinthians, 7 jogos sofrendo gols no Campeonato Paulista. A mesma coisa vale para o Santos com 9 e para o Red Bull Bragantino com 7. Comparando de novo as equipes de primeira divisão, o Palmeiras mostra uma superioridade grande. A equipe do Palmeiras que terminou com a melhor defesa, 5 gols sofridos, e aí a gente coloca outros 2 times que aparecem como melhores defesas, melhor dizendo, logo abaixo do Palmeiras. São Bernardo e Água Santa, não estamos nem falando dos times de Série A, e sofreram 9 gols. Ou seja, Palmeiras realmente tem uma defesa muito firme, muito sólida, mais uma vez regular, sofrendo poucos gols e também, claro, em poucos jogos. E aí a gente pode mergulhar um pouco no que o Palmeiras apresentou. Foi um Palmeiras que, como eu disse, não teve Danilo, não teve Gustavo Scarpa, 2 peças de reposição que uma chegou, o Tabata, no ano passado, não se adaptou, não conseguiu encaixar, ainda vai tentar buscar o seu espaço. A outra peça ainda não chegou, que é uma peça de reposição para o Danilo. Essa peça ainda não pintou por parte da diretoria. Os maiores destaques do Palmeiras nessa campanha inicial, Rony e Veiga. Claro, dá para colocar aí uma estrelinha para o Zé Rafael? Dá, muito porque ele precisou mudar a sua posição, mudar o seu posicionamento. O Zé Rafael, que era um 8 muito bem encaixado na equipe do Palmeiras do ano passado, passou a atuar como 5 para solucionar justamente a ausência do Danilo. E quem apareceu como camisa 8 foi Gabriel Menino. Esse sim também é um destaque positivo, tem jogado bem nesse início de temporada, pode se colocar como solução. Sim, e já é titular dessa equipe alviverde, jogando como um 8. Um jogador que tem muita característica ofensiva e uma qualidade no passe impressionante. Tanto no passe quanto no cruzamento, tem mostrado também muita qualidade para meter bola na rede. Meteu de cabeça, meteu de fora da área. É um cara que está entrando no time titular e está pegando a vaga para ele, já que a diretoria não buscou uma peça de reposição. E aí a gente pode mergulhar também em outros pontos, né? Pontos interessantes ofensivos desse Palmeiras. Um Palmeiras que segue forte na bola parada. Dos 22 gols que marcou, ou melhor, dos 18 gols que marcou no Campeonato Paulista, 22 eu tô falando da temporada, mas isso não muda os números em relação à bola parada. 6 foram em bola parada. Mais uma vez, a ausência do Scarpa poderia ser sentida, mas o Rafael Veiga cobriu muito bem essa função, um jogador que tem dado assistências também nesse quesito. Então, a gente pode destacar a bola parada bem trabalhada do Palmeiras, seguindo muito forte. E aí a gente pode mergulhar
Também na ideia de que o Rafael Veiga se tornou um meia, que antes dava poucas assistências e agora começa a dar mais assistências. E além disso, é um cara que tem entregado o chute de média distância. Foram 2 gols assim nesse Campeonato Paulista. E aí contra Botafogo e também no Allianz Parque ele meteu um desse contra a equipe da Ferroviária. A gente está falando de um jogador que vem cada vez mais mostrando capacidade de ser totalmente livre dentro do campo, ali na intermediária. Então, Palmeiras pega o Veiga, desenvolve cada vez mais o Veiga nesse ano, Palmeiras pega o menino, faz o menino como camisa 8, recupera o jogador, o Zé Rafael se torna um 5 que tá começando a se adaptar, tá entregando desarme, tá entregando também preenchimento de meio campo, ocupação de espaço e também passes, então é um jogador que vem se adaptando e a defesa muito firme. Tendo isso em vista, claro, o que muitas vezes o torcedor pode olhar e falar, poxa, mas uma coisa não tem funcionado que é o Endrick. Tudo bem, de fato o Endrick não conseguiu colocar a bola na rede nesse Campeonato Paulista, diferentemente do que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, na temporada do ano passado, com 7 jogos, 3 gols, mas o Endrick tem colaborado também. O gol dele muitas vezes não saiu por acaso, ou porque ele sofreu um pênalti, ou porque ele acabou optando por um passe, ou porque o goleiro fez uma boa defesa de fora, um chute de fora da área, como foi contra o São Bento, ou uma bicicleta também, se não me engano, contra a Ferroviária, não está me fugindo agora, mas enfim, o Endrick tem trabalhado para ajudar muito coletivamente a equipe do Palmeiras e isso é bastante importante. O gol deve sair naturalmente, mas aí vem muito a questão do peso psicológico, vem muito a questão de, obviamente, se cobrar bastante, então é outro ponto. Mas o que a gente pode trazer como um ponto de atenção para esse Palmeiras é de fato o banco de reservas. No banco de reservas do Palmeiras, quem realmente apareceu bem ao longo dessa competição foi o Giovani. Esse sim, quando entrou, bagunçou, deu assistência, fez gol, mostrou que pode, saindo do banco, mudar uma partida. Diferentemente do que aconteceu com outras peças. Breno Lopes, um jogador que, claro, constrói, briga, entrega, mas ao mesmo tempo dificilmente muda um confronto, muda um jogo. Faz com que o Palmeiras cresça na partida. Não é habitual, geralmente entra no momento em que a equipe está mais encaixada para funcionar. O Atuesta sofreu uma lesão, era um jogador que também não conseguia entrar muito bem. Tabata ainda não conseguiu achar seu espaço no time. Flaco, vale o mesmo. Navarro chegou a fazer gol, mas ainda assim é um jogador que também não entra muito porque não deve entregar tanto nos treinamentos. Então, o banco do Palmeiras hoje, principalmente para mudar um jogo ofensivamente, tem apenas o Giovani como uma peça que tem demonstrado trabalho suficiente para os adversários. Os outros, quando entram, não costumam dar tanto trabalho. Defensivamente, o Palmeiras está equilibrado no banco de reservas, o Luan na zaga, o goleiro Marcelo Lomba, que está machucado, é bem verdade, mas é uma peça que sempre que entra vai bem. Quando a gente olha para as laterais, o Vanderlan é um lateral da base que encaixou muito bem, vale o mesmo para o Mike, que não é da base, mas é um jogador que quando entra funciona. Então, defensivamente, o time do Palmeiras até tem algumas peças interessantes, mas quando a gente olha de fato para um jogador que vai mudar o jogo do meio para frente, do volante para frente, o Palmeiras tem tido dificuldades no banco de reservas e o time titular é que tem dado conta do recado. Bom, aí, claro, eu quero a sua opinião, trouxe aqui os dados, as informações. Na minha concepção, é um Palmeiras muito forte, é um Palmeiras que chega, sim, candidato ao título do Campeonato Paulista, pela regularidade, pela segurança defensiva, pela perspectiva de um Rony artilheiro, de um Veiga artilheiro e assistente, de um Gabriel Menino encaixado no meio-campo, com o Zé Rafael suprindo a vaga do Danilo. Então, para mim, o Palmeiras chega muito equilibrado e muito bem, com um probleminha no banco, mas no time titular, que é o que geralmente fica mais tempo em campo, naturalmente, vem muito forte. Quero a sua opinião, o seu olhar para essa primeira fase de Campeonato Paulista do Palmeiras, que criou pelo lado direito, criou pelo lado esquerdo, criou por dentro, fez gol de bola parada, fez gol cruzando com bola rolando também. Uma equipe que diversificou os gols, teve gol de pênalti, estou vendo minhas anotações aqui na frente. Então, uma equipe que diversificou seus gols também, e isso é bem interessante, tá? Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, quero que você divulgue o vídeo e se você, claro, deixar o seu like, eu vou ficar muito contente. Se você não é inscrito no canal e se inscreveu, eu vou ficar muito feliz também. E se você quiser ser sócio, eu vou ficar mais feliz ainda. Seja sócio do canal, seja membro do canal. Combinado? Bora falar de futebol.